dar início à escola bíblica, que os irmãos que já deveriam entrar, aí os irmãos outros vão entrando e vão, por assim dizer, acompanhando a lição, tá bom? Lição 2, os distintivos da unidade, tá? O objetivo da lição, dessa lição, lição 2, que é o distintivo da unidade, é expor as distinções da unidade cristã e suas marcas para que sejamos desafiados e preservá-las e ensiná-las a outros, tá? O texto base aqui é Carta de Paulo aos Efésios, que nós trabalhamos a semana passada também, a carta de Paulo aos Efésios. Agora nós vamos no capítulo 4, verso 1 e 3. Capítulo 4, verso 1 e 3 diz assim, na minha Bíblia, a unidade da fé. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de uma maneira digna da vocação em que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá certo? São esses 3 versos, né? Na lição, quem já está com a lição, está assim, rogo, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, né? Um é por isso, outro é rogos. Vamos pedir a bênção de Deus a esse estudo? Que Deus possa abrir nossos corações e nossas mentes para entender a palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, glorioso Senhor e Salvador. Nesse momento nós damos início a esse estudo que vai falar sobre unidade, Senhor. O interessante é que nós estamos distantes um dos outros, Senhor, mas unidos em Ti ainda pelo Teu Espírito, Senhor, pela vocação que nos chamaste para viver como um só povo, Senhor. Em todos os lugares, Senhor, nós somos unidos pela Tua vontade, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, e pela morte de Jesus Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, e abençoa cada irmão, cada irmã, onde ele estiver nesse momento, ouvindo essa explanação da Tua palavra nesse estudo bíblico. Tá bom, Senhor? Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Os distintivos da unidade cristã. O que é distintivo, né? Antes de nós passarmos para o estudo. Está imaginando? Distintivo é algo que marca, né? Algo que faz com que a pessoa ela se destaque. Eu lembro que na minha infância assistia muito filme de cowboy. Nós assistimos filme de cowboy, tinha aquele monte de homem de roupa de vaqueiro, chapéu, bota, espora, todo mundo com a mesma roupa. Nós vivimos na nossa sociedade moderna, então os policiais, se você olhasse para saber quem que era a lei, quem representava a lei, os policiais na nossa época, e hoje também, você olha a farda, né? A farda sabe que uma pessoa fardada vai determinar a autoridade legal ou autoridade de proteção que ele é. Nos filmes de cowboy, nós, para distinguir quem que era a lei naquela cidade, quem que era o xerife, quem que era o delegado, era uma estrela. E essa estrela é chamada distintivo. Então, você olhava o distintivo, você saberia quem é a lei. Então, quando fala os distintivos da unidade, está falando assim, que quais são as marcas, né? Porque distintivo é uma marca, é um sinal que vai demonstrar que você é aquilo que você diz ser. Então, por isso fala, distintivos da unidade. Então, nós vamos estudar aqui na carta de Efésios, nesses versos, né? No capítulo 4, o que é que distingue um cristão, o que marca um cristão para dizer que ele é unido uns com os outros, tá bom? Aqui na introdução fala assim, né, que como nós estudamos na lição passada, que aqui nós vimos na semana passada que o que levou a nós à unidade? A nossa unidade é fundamentada em quê? Qual foi o início, né? Qual que é o fundamento da nossa unidade? Nós vimos que foi a cruz de Cristo, né? Jesus, Cristo, morrendo na cruz, né? A cruz de Cristo é o fundamento da nossa unidade.
não é a nossa missão, não é, os nossos gostos, né? Não é a nossa raça, não é a nossa etnia, não é o nosso lugar, não é o gosto musical, é o que nos une é a cruz de Cristo. Agora nós vamos trabalhar na questão de que marca a nossa unidade. Quando nós vivemos, né? Quando nós vivemos, o que é que vai fazer com que as pessoas percebam ou nós mesmos percebemos se nós somos unidos ou não. Então a carta de Paulo aos Efésios, né? Ela é dividida em dois grandes blocos, né? Nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo apresenta a posição do crente em Cristo. O que é essa posição? Quando Cristo morreu na cruz, ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, né? Nós somos isso. Nos 3 últimos capítulos, né, vai mostrar o que? A prática do cristão, do crente. Então, a primeira parte, a nossa posição. Quem eu sou? Qual o lugar que eu ocupo, né, no reino de Deus? Onde eu estou, né? Saí do reino das trevas para o reino da luz. Agora, eu estou aonde? Agora eu tenho uma prática diferente. Eu não posso mais viver como vivia na minha vida anterior. Eu tenho que viver diferente. Então isso aí vai falar o quê? A prática. A prática, né? E essa prática é a marca, é praticamente os distintivos, né? Que vai demonstrar os distintivos da minha unidade, se eu sou unido ou não, tá certo? Então nós temos aqui algumas questões para trabalhar e ela está dividida em alguns tópicos, né? Na primeira parte da lição, que é avaliando o texto, que vai falar sobre a nossa posição e a nossa prática, primeiro nós vamos trabalhar o quê? O que é que distingue, né, a nossa unidade? O que mostra a nossa unidade, tá certo? Então, essas distinções. Depois que é a prática, depois nós vamos ver as marcas da unidade, como elas são marcadas, tá certo? E depois nós vamos aplicar o tema na maneira mais geral na nossa vida hoje, tá certo? Então, na primeira questão aqui da lição, eu vou ficar só atento aqui, irmãos, que eu estou procurando diminuir meu tempo aqui de falar, né? Vou ser até umas 10h15, eu consiga terminar aqui a live da Escola Bíblica, tá bom? Tá certo? Nós temos 35 minutos, vamos ver se a gente consegue. Na primeira parte aqui, com base na carta dos apóstolos Paulo em Efésios, que fala sobre a unidade posicional dos cristãos. Quando fala unidade posicional, uma palavra assim, às vezes a gente não fica sem saber o que é. Qual que é a minha unidade, né? Em que lugar nós estamos como cristão? Qual é a nossa posição que nós estamos lá? Então, no verso 3 vai falar isso, assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós vimos a semana passada que de dois povos que eram inimigos, a cruz de Cristo fez a paz. Então aqui, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá? Qual que é a nossa posição? Nós estamos em paz uns com os outros, né? Aqueles que são cristãos, os cristãos estão em paz. Embora de várias etnias, de vários lugares do mundo, de várias épocas e tempos, nós somos um, porque nós estamos em paz. Quem faz com que a nossa unidade seja realidade? O Espírito, ele é o vínculo, né? O Espírito é o que nos une. É o Espírito que nos une. É ele que promove, né? É ele que é o vínculo que leva-nos à paz. Tá certo? Então, nós estamos no lugar, né? Na presença de Cristo, na presença de Deus, em paz, porque agora nós pertencemos a um povo só. Não somos mais inimigos, nós vivemos na paz, tá? E quem faz com que nossa unidade seja realidade é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo em nossa vida, nós viveríamos em guerra. Então, por isso que Paulo fala, não encher do vinho que há contenda, né? Mas encher-vos do Espírito, que traz a paz, tá certo? Então, essa é a primeira parte. Nós estamos em Cristo, estamos em paz, e o Espírito Santo que promove a paz entre nós.
Então, mas essa é a posição, é a nossa posição em Cristo, estando em paz. Além dessa parte de posição em Cristo, da unidade da igreja, existe a prática, né? Existe a prática. E o que isso significa? E como preservar a paz? Aí nós vamos ver o verso anterior e ver esse verso também. Diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então aqui, a maneira que nós temos, que nos distingue, né? Assim nos mostra quem nós somos, é o quê? A humildade, a mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito. Então, quando pergunta aqui, o que isso significa? Se nós temos uma posição em Cristo, o que nós devemos fazer? Qual que é a prática? Como preservá-la? Né? Tendo essas qualidades, né? Essas qualidades de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade. Às vezes nós temos a tendência de pensar que vai ser todo mundo muito bonzinho, assim, né? Vai ser tudo paz e amor. Mas nós sabemos que, como cristãos, nós temos as nossas fases de crescimento. Nós temos muito que deixar ainda, né? E às vezes os mais fortes, os mais desenvolvidos vão ter que suportar os mais fracos para levá-los ao mesmo patamar de prática, né? De desenvolvimento dessas qualidades. Aqui no comentário, vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte, sobre a posição, né? Sobre a posição e sobre a nossa prática. Diz assim, todos os cristãos verdadeiros estão ligados em unidade orgânica e fazem parte do corpo de Cristo por meio do Espírito. Tá certo? Todos os cristãos por meio orgânico. O que é orgânico? Quer dizer, nós pertencemos a um só corpo. Quando fala de organismo, de um corpo, um ser humano, né, um animal, é um organismo ali, e aí também vem a questão da organização. Né? Muitas vezes a palavra organização parece bem assim institucional, muito fora da vivência, parece uma coisa meia morta, né? Assim, sem vida, porque nós somos a organização da igreja, mas ali é para demonstrar visivelmente como é que nós estamos ligados, né, uns aos outros, através de uma organização. Estou falando de institucional, mas nós pertencemos a uma organização que é o corpo de Cristo, tá bom? Então, o que aqui, aí ainda fala assim, e como preservar, né? Então nós temos assim, além da posição, a unidade também é prática, isso não é só o lugar que eu estou. Se eu estou no lugar, eu devo viver de acordo com aquele lugar que eu estou. Exatamente por isso que o apóstolo Paulo fala assim, esforçando, né? Esforçando. Às vezes as pessoas acham que conversão, que é um novo nascimento realmente, é uma nova genética espiritual, as pessoas acham que agora elas não precisam mais se esforçar, que é uma coisa que vai ser automática. Não, mas se eu sei que eu estou numa nova posição, num novo lugar, eu devo ter uma prática diferente. Se você está na antiga posição, você não tem que se esforçar. Mas se você está numa nova posição, você está numa empresa, você começou numa função. A partir do momento que você foi promovido para uma nova função, num novo lugar, você deve deixar de fazer a sua antiga função, né? E passar a trabalhar com mais afinco, se esforçar para você cumprir aquilo que te pede naquela nova função, naquela nova posição. Você mudou de andar, você mudou de cargo, você está em outro lugar, então você deve se esforçar. Mesma coisa aqui, nós éramos filhos da ira, separados de Deus, era essa a nossa posição. A partir do momento, nós vivíamos segundo os desejos da carne, os desejos do mundo, a partir do momento que nós estamos
em Cristo, como uma nova criatura, uma posição orgânica, a nossa prática deve ser diferente. Por isso que nós devemos nos esforçar, né? Esforçar para preservar a unidade. Por isso que vai ter toda a questão de discipulado, a questão do aprendizagem, a questão da submissão. Nós estamos até trabalhando já no segundo mês sobre essa questão da unidade, de trabalho ministerial na igreja, que vai estar trabalhando essas questões também, que vai nos ajudar a desenvolver isso, desenvolver essas questões que são práticas. Como é que eu devo aprender, eu devo me submeter, ou posso ajudar outro irmão a crescer também. Então eu tenho que me esforçar. Às vezes é difícil, né, irmãos? É difícil. Às vezes é difícil. Como cristão, nós... como mundano é fácil, né? A gente vai fazendo que... Mas como cristãos, às vezes nós temos suportar a pressão, nós queremos viver ainda como os outros. Ah, não aceitou isso? Tchau. Tchau. Mas o cristão não. A igreja, a unidade, os discípulos, eles têm que preservar pelo vínculo da paz, preservar. Por isso que nós temos que nos esforçarmos. A palavra-chave aqui é esforçarmos. E por isso, fazendo tudo para preservar o vínculo da paz. Por isso fala assim, esforçarmos, né? Fazendo tudo, né? A palavra fazendo tudo é esforçar, fazer de tudo, não tem meio termo, tá certo? Para preservar o vínculo da paz, para preservar a unidade, tá certo? Que esta é uma marca, é um distintivo também da marca cristã. Então agora vamos passar para a terceira questão aqui, Efésios 4:4, responda. Nós vamos trabalhar, aqui vai falar sobre 7 marcas, né? Nós vamos trabalhar 3 marcas, né? Depois mais 4, tá? Na primeira parte vamos falar de 4 marcas, né? Efésios 4:4. Responda. Que marcas distintivas da unidade cristã são apresentadas nesse texto? Né? Quais marcas? Aqui no verso 4. Um só corpo, um só espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Tá certo? A unidade é uma questão muito importante para a igreja, hoje a igreja entender essas coisas e nisso aqui, porque hoje nós vivemos num mundo muito egocêntrico, né? Egocêntrico, pessoas centradas neles mesmos, embora se fala muito de comunidades, né, até sociais, mas mesmo essas comunidades são apenas de nome, porque comunidade tem a ver com viver em comum, ter a mesma visão, mas as próprias pessoas que vivem nessas comunidades, elas são egocêntricas. E elas só estão nessas comunidades, engraçado que essas comunidades, elas só existem de pessoas que têm os mesmos interesses. E esses interesses são bem medíocres, podemos dizer. São interesses bem assim fracos, né? Bem vazios, né? E muitas vezes as pessoas ficam todas deslumbradas. Aí se você for analisar, mas o que é isso? Aí eu me lembro até do C.S. Lewis, fala assim que pessoas fazendo bolinho de barro no quintal ou na rua, brincando de bolinho, mas não querem ir para a praia ou para um campo fazendo um piquenique. Porque eles estão deslumbrados com aquelas coisinhas que eles estão aí. É falta de maturidade, né, desse mundo, ou perdição mesmo, né? Vamos lá. Quais são essas marcas distintivas, né? Um só corpo. Eu vou usar a lição aqui para trabalhar com os irmãos, aqui, essas 6 aqui, tá certo? A primeira marca é um só corpo, né? A igreja é um corpo. A igreja é um corpo vivo. Por isso que nós falamos da parte orgânica, né?
Quando você pensar em organização e você achar chato, muitas vezes o pessoal faz reunião para tratar sobre organização da igreja e as pessoas se sentem incomodadas, não querem participar porque parece uma coisa chata. Mas a palavra organização, como eu falei, vem de orgânico. Então ali é para nós entendermos como é que funciona a nossa igreja como organismo. Tá? Porque nós somos um só corpo, embora aquela coisa ali pareça assim, um vai fazer uma função, o outro vai fazer outra, quer dizer, nós somos parte de um só corpo, nós somos membros uns dos outros. Então, a primeira parte, nós somos um só corpo, primeira distinção. A segunda, nós temos um só espírito. Um corpo só tem um espírito. E o corpo da igreja, o corpo de Cristo que é a igreja, o Espírito que habita nele tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser o Espírito, não pode ser as minhas vontades. Na igreja, quando nós não temos essa questão de pensar num só Espírito, quando nós queremos impor nossas vontades aos demais irmãos. Aí tem um que quer pôr a sua vontade, outro... Quer dizer, são espíritos diferentes, né? Na questão assim, quando fala espírito, um só comando. Então tem só um só espírito. E, em terceiro lugar, uma só esperança. Então, quando se fala da unidade, né? Unidade única, um só. Então, nós temos que sempre pensar assim, nós somos um só corpo. Eu tenho que pensar nisso. Nós temos um só espírito e nós temos uma só esperança. Se nós, como grupo de igreja, nós não notarmos isso, que nós estamos vivendo como um só corpo, como um só espírito e uma só esperança. O que é esperança? O que nós estamos aguardando? Né? Qual que é a esperança da igreja? Qual que é o que a igreja aguarda? Né? A igreja todo mundo está ali, as pessoas estão ali para ter de saúde. Será que a esperança das pessoas ali, eu estou na igreja porque eu quero ter saúde, eu quero ter uma qualidade de vida melhor nesse mundo, eu quero ter uma qualidade eu quero ter um desenvolvimento pessoal. Então, precisa ver, porque a esperança da igreja é a volta de Cristo. A esperança da igreja é a redenção final. A esperança da igreja como corpo de... A única esperança é a volta de Cristo para restaurar todas as coisas e glorificar a Deus, tá certo? A outra parte aqui, outras quatro distinções que nós devemos trabalhar, é o verso 5 e 6 de Efésios 4. Nós já falamos sobre o quê? Um só Espírito, uma só esperança, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Agora, quais são os outros quatro? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aqui, vamos lá. Um só Senhor. Quem que é o Senhor da igreja? Eu já falei aqui na parte anterior que da questão de corpo, de espírito, muitas vezes as pessoas querem impor a sua vontade. Quando nós pensamos que nós só temos um Senhor, nós não vamos querer impor a nossa vontade. Nós vamos buscar saber a vontade daquele Senhor. De vez em quando eu comento com alguns irmãos que, às vezes, quando há um estudo, quando há alguma coisa assim, muitas vezes fica uma briga de opiniões. Então, não há unidade porque é uma briga de opiniões. Porque cada um quer impor. Fala, não, nós devemos deixar todas as nossas opiniões de fora e colocar o que a Bíblia diz sobre isso. O que o nosso Senhor fala sobre isso. Então, aí eu tiro a minha vontade de lado, porque não é o que eu quero, mas o que a Bíblia está dizendo. Se eu já penso, se eu já tenho a maturidade que eu estou procurando obedecer a palavra de Deus e o Senhor que eu obedeço, e ali já está se confundindo a vontade de Deus e eu já estou submissa a essa vontade do Senhor, tudo bem. Mas eu tenho que ver se eu não estou querendo impor uma vontade que não é do Senhor. Por isso que nós temos que ver. É um só Senhor? A igreja tem que ser um só Senhor, um só comando, uma só fé. Geralmente as pessoas pensam de fé aqui, pensam na questão
é, poder assim, um milagre, né? Há uma fé, um pensamento positivo, uma coisa de acreditar. Não, a fé é o corpo, podemos dizer assim, aquele que todos nós acreditamos. Quando Judas fala a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, qual é a nossa fé? Qual é a nossa fé? Aquilo que nós acreditamos. Existe um Deus e Pai de todos, né? Nós cremos no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós acreditamos em certas coisas que é ensinado pelas Escrituras, é um conjunto de verdades que é revelado pelas Escrituras para chegar a nós, e nós cremos nas mesmas coisas. Quando fala assim, uma só esperança. Se nós não temos a mesma esperança, talvez a nossa fé não seja a mesma. O nosso corpo de conhecimento, de que nós entendemos que é a vontade de Deus para nós, é diferente. Então, quando eu falo, temos a mesma fé, mas eu acredito que Jesus vai voltar, o outro acredita que Jesus não vai voltar, nós não temos a mesma fé. Se eu acredito que Deus são 3 em 1, e o outro irmão não acredita nisso, nós não temos a mesma fé. Né? Não temos a mesma fé. Se eu acredito que existem outros pontos doutrinários, outras coisas que a vontade de Deus seja principal em nossa vida, nós não temos a mesma fé. A outra marca é um só batismo. Nós não podemos ter vários batismos, é um só batismo. Faz referência aos batismos que o Espírito Santo executa quando nos convertemos, né? A imersão, né? Como aconteceu lá, todos nós recebemos o Espírito, né? Aí não tem para nos tornarmos um corpo. Por isso que nós somos um corpo, temos um só Espírito. Então nós temos um só batismo em Jesus, né? E um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e qual está em todos, né? Aí a questão, se existe só um Deus, nós devemos nos submeter a Ele. Hoje as pessoas, elas são... Lembra, tem um pastor missionário falando sobre isso? Porque que o cristianismo incomoda, né? Por causa dessa exclusividade. O mundo aceita todas as religiões, desde que essas religiões não propaguem que ela é a única verdadeira. Desde que ela não fale que só ela, que o Deus dela, o Deus dos cristãos é o único. Que existe um só Deus. Você pode falar que existem vários deuses, as pessoas aceitam. Numa boa, as pessoas assim, ninguém vai te julgar, ninguém vai te ficar com cara feia. Agora, se você falar, existe um só Deus e Pai de todos, e qual sobre todos e age por meio de todos, está em todos, aí a coisa fica, né? Você vê nos programas culturais, nos programas educacionais, né? Tudo isso, você não pode afirmar que existe um único Deus, tá? São essas marcas distintivas da unidade cristã. Para nós aplicarmos agora para a nossa realidade, embora eu já apliquei um pouquinho, né? Já o tema aqui, nas duas últimas questões. A unidade da igreja é prática, demonstre disposição para preservá-la. Então, esse é o tópico. A unidade da igreja é prática. Então, aquilo que Deus fez, Deus nos transportou das trevas para a maravilhosa luz através da cruz de Cristo. Isso nós não poderíamos fazer. Agora, o que nós podemos fazer? É nos esforçarmos para preservar a unidade através disso aí. Então, existe um esforço. Então, a questão que pergunta aqui é, o que você pode fazer para preservar a unidade em sua comunidade local? Dê exemplos práticos, né? O que eu posso fazer? Complicado, né, irmão? Complicado. Como é que eu posso fazer? Aquele irmão chato, aquela irmã chata, né?
Pode até ser eu, algum irmão pode estar até pensando em mim. Como é que o irmão vai fazer para me suportar, né? Aguentar a minha chatice. Aquele irmão mala. Mas segundo a nossa opinião, a opinião de cada um. Mas assim, ó, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo, fazendo de tudo. Como é que eu posso fazer? Como nós estamos ainda distantes, seria muito bom nós estivéssemos na igreja unidos, porque muitos irmãos ali colocariam algumas coisas práticas, né? Algumas coisas práticas que já colocou e já vivenciou isso, né? De uma situação que dá vontade de não fazer, mas você tem que fazer. Lembro de uma história que eu vi num filme, né? Que um pastor de uma igreja e a liderança da igreja ali contra os projetos do pastor de fechar um lugar ali que era um lugar de assistência a pessoas carentes, mas tinha lá um diácono lá que mandava mais ou menos na igreja, e ele pensar mais em lucro que em ajudar as pessoas, aí o pastor fica meio nervoso e perde a causa. Aí o pastor fala assim, naquele momento, que a diferença entre o que ele estava sentindo e a vontade de Deus, né? Que a Bíblia mandava ele amar aquele irmão. Mas no momento ele está com vontade de bater naquele irmão, por ele fazer ali contra um projeto da igreja, um projeto bom, né? Então ele fala assim, eu estou com vontade de te bater, mas a Bíblia manda eu te amar. Então é essas coisas que muitas vezes nós, como nós temos um só Senhor, e muitas vezes nós estamos bravos, né? Nós estamos cheios assim de... Aí você tem que parar e pensar, né? Às vezes nem vai acontecer automaticamente, mas você tem que até pensar no perdão, pensar até nas suas próprias falhas, e falar, como é que eu posso restaurar aquela comunhão, né? Como é que eu posso, né? Perdoando, né? Perdoando, vendo que nós temos o mesmo corpo doutrinário, nós estamos debaixo do mesmo senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa, o que Jesus, né, tem um livro famoso aí, mas é meio moralista, mas seria assim, o que Jesus quer que eu faça, o que a palavra de Deus manda que eu faça nesse momento, tá bom? E a unidade da igreja é um fato. E nós temos que compreendê-la corretamente para ensiná-la. Então, graças a Deus, nós já temos esse ano trabalhando sob a liderança do pastor, que está trabalhando sobre a organização da igreja, né? O que é a igreja? Nós falamos várias vezes aqui, vários mensageiros da igreja, inclusive o pastor, falando sobre ministério, o que é a igreja, para entendermos o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, para que nós possamos compreender essa unidade da igreja para poder ensiná-la. Então, aí a questão você entende que o que é importante entender que não somos nós quem produzimos a unidade do corpo de Cristo? Essa clareza pode nos livrar de alguns equívocos. Aí nós temos que ver que quem promove a unidade da igreja é o Espírito, né? Nós somos o corpo de Cristo. Então eu não estou lá na igreja, eu não estou reunido na igreja para fazer a minha vontade. Eu tenho que me submeter à vontade do Espírito Santo. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas hoje, né, por não entender isso aí, as pessoas tentam manter a unidade da igreja, manter as pessoas dentro da igreja, passando a mão na cabeça, né, fazendo projetos agradáveis ao público. E a igreja muitas vezes ela vira até um clube social, né? Vira até um lugar de eventos, porque a igreja de repente ela entende assim, vamos fazer um jeito para atrair as pessoas, para que as pessoas fiquem aqui gostando. Então, a igreja começa a fazer algo a gosto do freguês, que é os membros da igreja ou as pessoas que vão lá visitar. Então, como nós vamos fazer um culto, né, que não seria mais a Deus, mas seria as pessoas, para que mantenha, porque acha que o esforço de manter a unidade da igreja, ou que promove primeiramente a unidade da igreja, é o ser humano. Nós nos esforçamos em cima daquilo que Cristo já fez.
Cristo, o Espírito que promove a unidade da igreja. Eu me submeto ao Espírito, me submeto ao Senhor, a um só Deus, um só Pai, a uma só fé, uma só esperança. Me esforço em cima disso, compreendendo esse organismo que é a igreja, para que eu possa, assim, me submeter. Porque muitas vezes esse esforçar é você abrir mão, né? Esse esforçar, muitas vezes, fazer de tudo, muitas vezes é você abrir mão das suas vontades. É negar-se a si mesmo, para que o Espírito possa agir, para que Deus possa agir, para que a vontade de Deus. Aí quando eu me lembro assim, as pessoas, e talvez até eu já tenha feito isso, né? As pessoas, eu não penso assim. Mas não é o que você pensa, é o que Deus fala. A unidade da igreja é mantida não pelo que eu acho, pelo que eu penso, é pelo que a palavra de Deus diz. Então nós vamos nos esforçar para cumprir a vontade de Deus, vamos cumprir a palavra de Deus, tá bom? Então nós temos aqui o desafio, né, da semana, que para preservar esse vínculo da paz, né? Em uma reunião entre as ferramentas de uma marcenaria, a lixa solicitou a exclusão do martelo, porque ele batia em tudo e fazia muito barulho. O martelo concordou, mas disse que a lixa era muito áspera e grossa, né? Interessante aqui, né, irmão? A lixa não queria que excluísse o martelo, porque o martelo batia em tudo. E o martelo falou que a lixa era áspera e grossa. O parafuso foi acusado de ficar dando muita volta para chegar ao seu propósito, né? Isso, né, irmãos? Isso é terrível, né? O irmão vai falar, dá 2.000 voltas para chegar lá. A régua se achava muito certinha e se julgava no direito de medir tudo. No meio dessa discussão, apareceu o marceneiro que reuniu todas as ferramentas e com habilidade utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito. Veja que todas as ferramentas, cada uma à sua maneira, eram importantes. No corpo de Cristo, todos nós temos responsabilidades para preservar a unidade. Não deixamos que nossas diferenças nos atrapalhem a viver a unidade do Espírito. Diante disso, seu desafio nessa semana é refletir se não existe uma diferença no corpo de Cristo precisando de um pedido de perdão seu, ou com a qual você não conseguiu agir com longanimidade, suportando em amor. Peça força ao Espírito Santo. Ele é especialista em questões ligadas à unidade. Nós vimos, irmãos, se não for a paz, se não for o vínculo de Cristo, né, se não for o Espírito para trabalhar em nós, é difícil, né, suportar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros. Mas, pela graça de Deus, pelo Espírito, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, né, a unidade do Espírito que promove essa paz, nós vamos nos esforçar e vai acontecer essa unidade, tá? O momento missionário de hoje é sobre o Afeganistão, tá certo? Vamos terminar aqui com o Afeganistão. Hebreus 13, verso 3, diz assim: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Então, Hebreus, nós lembramos da igreja perseguida, da igreja em todos os lugares do mundo, tá bom? Então, lá no Afeganistão é um Estado islâmico, pela Constituição, assim funcionários do governo, líderes de grupos étnicos, autoridades religiosas e cidadãos são hostis aos adeptos de qualquer outra religião. Hostis aos adeptos de qualquer outra religião. Converter-se à fé fora do Islã é equivalente à traição. Por isso é visto como deslealdade à família, tribos e país. Tá? Então, todos os irmãos afegãos são convertidos do Islã e não podem viver a fé em Jesus abertamente. Cristãos que são expostos e capturados são mortos. Os convertidos são considerados loucos por deixarem o Islã. Tá? Então, com as orações aqui. Vamos orar pelos irmãos, pelos cristãos convertidos no islamismo, enfrentam a morte, pressão da família, amigos e vizinhos, e podem ser até atacados. Ore por esses irmãos e por coragem e proteção. No Afeganistão não é permitido que os cristãos se convertam.
que o cidadão se converta do Islã para outra religião. Ore por um abrandamento da liderança do país e governantes locais. E ore pelos cristãos afegãos, muitos dos quais estão totalmente isolados de quaisquer outros cristãos. Peça a Deus que os encoraje, console seus corações e o fortaleça para que permaneça firmes na fé. Então, irmãos, às vezes nós estamos reclamando aqui nosso isolamento, né? Imagine cristãos que passam a vida toda em isolamento. Pouco contato há entre eles. Imagine cristãos assim. Então, se você está lamentando pelo seu estado de isolamento, né? Está tendo até problemas assim, olhe para esses irmãos, pegue a lição, veja a vida desses irmãos que têm que viver escondidos, né? Para que não sejam pegos, porque senão vão ser presos, torturados e até mortos. E você aí, tendo internet, tendo Bíblia, tendo contato online com outros irmãos, de vez em quando você vê um outro irmão, e isso aconteceu há 3 meses atrás, só o nosso isolamento. E esses cristãos estão a vida toda isolados uns dos outros. Que nós possamos aprender essas coisas e que a graça de Deus encha mais nosso coração. Daqui a pouquinho vai ter já os louvores, né? Estaremos cantando com os irmãos daqui a pouquinho e depois eu voltarei ainda com a mensagem da palavra de Deus. Fique aí, aguarde um pouquinho, reconecte, tá bom? Que vai vir já o grupo de louvor, vamos estar cantando com os irmãos, tá bom? Mais uns minutinhos só, tá certo? São 9h14, né? Consegui cumprir o meu propósito aqui como posso dizer assim, terminar num tempo apropriado para que não cansasse os irmãos, tá bem? Amém.